Iniciamos esta análise institucional detalhada referente aos resultados do primeiro trimestre de 2026 da WEG, sobre o ticker WGE3. O propósito dessa explanação é dissecar os fundamentos que embasam o atual cenário corporativo da companhia. É imperativo equilibrar a observação das pressões cíclicas de curto prazo com a avaliação da eficiência estrutural histórica da operação. O foco recairá sobre os indicadores financeiros de receita, as dinâmicas de margem operacional, o comportamento da carteira de pedidos e as projeções de risco, baseando a análise estritamente nos relatórios contábeis oficiais do período. A estrutura desta apresentação segue uma pauta dividida em 6 sessões estratégicas. O percurso analítico começa com o resumo executivo, seguido pela averiguação da receita e das margens operacionais. Na sequência, examinam-se a eficiência e o lucro líquido, avançando para o impacto da carteira de pedidos, a avaliação dos riscos e perspectivas e, por fim, a conclusão e o aviso legal. Avançamos de imediato para a primeira sessão, o resumo executivo, onde o foco repousa na reação inicial do mercado e na frustração das estimativas de consenso. A consolidação dos números frente às expectativas prévias do mercado revela um claro cenário de contração neste primeiro trimestre de 2026. A companhia reportou uma receita operacional líquida de 9,47 bilhões de reais. Trata-se de uma queda de 6,1% na comparação anual com o primeiro trimestre do ano anterior, além de um recuo sequencial evidente em relação ao quarto trimestre. O lucro líquido atingiu a marca de 1,45 bilhão de reais, registrando um recuo de 5,7% ano contra ano. Ambas as métricas ficaram aquém dos modelos de consenso estabelecidos por plataformas como LSG e Bloomberg. Esta frustração das expectativas institucionais catalisou uma leitura de decepção cíclica por parte dos investidores, o que resultou em uma forte correção no preço do ativo logo após a divulgação dos dados. Passamos agora para a segunda sessão do estudo. O objetivo aqui é detalhar as dinâmicas subjacentes à receita e as margens operacionais, que priorizam a capacidade de geração de caixa da empresa. A desagregação das linhas de faturamento evidencia uma clara dicotomia geográfica. No mercado interno, observa-se uma retração total de 20%. O grande detrator foi a divisão de geração, transmissão e distribuição, que amargou uma queda expressiva de 36%, refletindo a desaceleração e a normalização dos projetos solares de grande porte no Brasil. Em contraste, o mercado externo, responsável por 62% da receita total, entregou um crescimento robusto de 11% ao ano em moeda local. Neste contexto de pressão doméstica, é fundamental ressaltar a crescente relevância do segmento de locação de equipamentos. Esta unidade de negócios atua como um vetor crucial de estabilização ao gerar receita recorrente, mitigando parte da volatilidade inerente às vendas de ciclo curto no mercado local. No que tange à margem operacional, a evolução recente demonstra uma resiliência notável. Apesar da retração na receita líquida e nos volumes de produção, a companhia reportou um EBITDA de 2,10 bilhões de reais no trimestre. A margem EBITDA resultante alcançou 22,2%. Este patamar representa um incremento em relação aos 21,6% registrados no primeiro trimestre do ano anterior, ficando apenas levemente abaixo dos 22,4% do trimestre imediatamente anterior. Tal estabilidade é o reflexo de uma rigorosa disciplina de custos, do aprimoramento contínuo do mix de produtos e da capacidade de repasse de preços. A defesa eficiente da margem operacional atesta a força estrutural da corporação, mesmo diante de ventos contrários. Adentramos a terceira sessão desta análise: eficiência e lucro líquido. O foco recai sobre a última linha do balanço e o seu impacto direto na estrutura de capital. A análise sequencial revela uma contração de 8,2% no lucro líquido, quando comparamos o quarto trimestre anterior com este primeiro trimestre de 2026. Este declínio é um reflexo direto da queda nos volumes totais de produção e sinaliza uma redução na eficiência operacional de curto prazo, especificamente pela perda na diluição dos custos fixos. O dado confirma a tese de que o superciclo de crescimento contínuo dos últimos períodos experimenta agora uma acomodação material, exigindo ajustes por parte da gestão. Contudo, a solidez estrutural desta tese de investimento reside na manutenção de um retorno sobre capital investido robusto, estabilizado na faixa de 33%. Sustentar um indicador de rentabilidade tão elevado em um cenário de contração de receitas denota extrema eficiência na alocação de recursos industriais. Adicionalmente, a empresa encerrou o período ostentando uma posição de caixa líquido de 3,3 bilhões de reais. A estrutura de capital permanece totalmente desalavancada. Este perfil garante total flexibilidade financeira para eventuais movimentos estratégicos e aquisições, independentemente do ciclo contracionista do momento. Ingressamos na quarta sessão,
A perspectiva transita agora dos resultados passados para a avaliação preditiva, mensurando o impacto da carteira de pedidos nas projeções futuras da corporação. A carteira atual de encomendas, o backlog, dita os rumos das projeções de médio prazo. Há uma forte contribuição do segmento de transmissão e distribuição na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos e no México, que representou aproximadamente 17% do lucro líquido no trimestre. Observa-se também a aceleração de demandas estruturais globais, como os sistemas de refrigeração voltados para a infraestrutura de data centers, além da demanda contínua em aplicações para o setor de óleo e gás. Estes componentes robustos da carteira internacional são essenciais para contrabalancear o fator de retração imposto pela normalização da demanda solar e eólica no mercado interno. Em suma, o backlog robusto no exterior fornece sólida previsibilidade de receita. A quinta seção desta análise foca nos riscos e perspectivas futuras. É necessário contrapor o vetor de crescimento estrutural de longo prazo aos desafios conjunturais e de precificação imediata. Sob a ótica do horizonte de investimentos, as perspectivas são divididas em prazos distintos. O curto prazo sugere volatilidade acentuada e risco de compressão de múltiplos, dada a normalização do crescimento. Para o médio prazo, concentrado entre os anos de 2026 e 2027, as perspectivas ancoram sinal de expansão fabril. A empresa injetou 622 milhões de reais em despesas de capital de forma trimestral, preparando a infraestrutura global para atender ao aumento da eletrificação. Consequentemente, para o longo prazo, com vistas a 2030, mantém-se as projeções institucionais de um crescimento anual composto de receita sustentado entre 13% e 15%. Neste exercício analítico, os fatores de risco não podem ser ignorados. Uma parcela do mercado questiona a qualidade intrínseca da margem reportada, sugerindo que as margens ajustadas, sem efeitos não recorrentes, orbitariam mais próximas da faixa de 20%. Ademais, o ativo negocia múltiplos elevados, na casa de 32 vezes a relação de preço sobre lucro projetada para 2026. Somam-se a isso pressões macroeconômicas latentes, como a imposição de tarifas de importação nos Estados Unidos, as flutuações no preço global do cobre e o acirramento da concorrência com grandes conglomerados globais, a exemplo de ABB e Siemens. Alcançamos a sexta e última sessão desta explanação institucional, que contempla a conclusão e os parâmetros de conformidade legais. O aviso legal estipula que esta análise possui propósitos estritamente informativos, os dados apresentados refletem o material contábil e as fontes originais de forma objetiva, sem o intuito de endossar qualquer visão de mercado ou de configurar uma recomendação direcional de investimento. Trata-se de uma dissecação técnica e imparcial dos resultados corporativos reportados pela companhia. Encerramos por aqui esta apresentação estrutural focada no balanço do primeiro trimestre de 2026 da WEG. Aos interessados na manutenção de um monitoramento técnico rigoroso do mercado corporativo, é recomendada a inscrição no canal Você Especialista. O acompanhamento contínuo dos fundamentos é um instrumento adequado para o embasamento de qualquer tese institucional de longo prazo.